Olá pessoal, aqui é o deputado federal José Medeiros. Acabei de protocolar um pedido de GLO, de garantia da lei e da ordem, porque o ministro Alexandre passou de todos os limites. Acabei de ter minha conta do Twitter censurada, sem que haja para isso a menor justificativa, porque eu não cometi crime algum. E o direito constitucional sagrado de me expressar está lá no artigo 53. O que tem acontecido é que tem aí uma vendetta, porque eu sempre questionei a legitimidade do ministro de conduzir o processo eleitoral, porque ele não deveria ter se declarado impedido pela ligação que ele tinha com um dos candidatos. Foi isso que eu disse. Agora, eu tenho o direito de dizer isso. Assim como o ministro tem o direito de se expressar como ele quiser. Agora, ele não pode me cercear. Nós não vamos aceitar isso e eu pedi agora que o Exército, que as Forças Armadas possam garantir ao povo brasileiro o direito de se expressar, o direito de se manifestar, que eles entrem em ação para que isso seja garantido. Nós precisamos de uma GLO e por isso fiz esse pedido para que os nossos direitos de liberdade sejam garantidos. Eu nunca pensei que eu ia ter que pedir ao Exército para garantir os nossos direitos de liberdade. Até quando esta Câmara se humilhará diante de outras instituições que extrapolam as suas funções? Até quando, senhor presidente, nós parlamentares, deputados e também senadores, permaneceremos de joelhos, diante de decisões monocráticas que estão calando parlamentares eleitos, calando cidadãos brasileiros nos seus direitos de liberdade de expressão? Senhor presidente, até quando esta Câmara se sujeitará a esta humilhação? É uma pergunta sincera. É uma pergunta séria, é uma pergunta pertinente, e é uma pergunta, lamentavelmente, senhor presidente, que vem no esteio de uma série de respostas que esta Câmara mesmo deu, sargento Faur, às outras instituições de forma equivocada, a ponto de que elas hoje nos humilhem. A Câmara jamais poderia ter aceito a prisão de um parlamentar, por pior que fosse a sua manifestação, pois temos imunidade parlamentar por quaisquer de nossas opiniões, palavras e votos. Esta Câmara jamais poderia ter aceito o fim da prisão após condenação em segunda instância, decidida por estreita margem do STF, e não ter imediatamente corrigido aqui por meio de PEC esta questão. A Câmara não poderia, independentemente do mérito, se votou contra ou a favor do voto impresso, eu fui a favor, mas não poderia ter deixado a interferência de outro poder aqui nas premissas desta casa, fazer com que se mudassem os votos por meio da pressão externa dos parlamentares aqui. Não, senhor presidente. Estamos vivendo um momento muito triste, senhor presidente, muito difícil. As pessoas que estão nas ruas, aliás, que na minha opinião, equivocadamente se dirigem aos comandos militares, dando, lamentavelmente, ao discurso de quem é extremista, a narrativa de que quem está na rua é golpista. Estas pessoas deveriam estar aqui, diante da Câmara, diante do Senado, pressionando quem? Pressionando os representantes do povo brasileiro, deputados e senadores de direita e de esquerda, não importa, porque aqui a humilhação não tem ideologia. Todos nós estamos humilhados, toda essa Câmara está sendo humilhada por decisões monocráticas, inconstitucionais, inconcebíveis, que censuram parlamentares, censuram cidadãos, todos
de direita, de esquerda, de centro, acima, abaixo, da Câmara, do Senado, humilhados. Hoje, lamentavelmente, ser parlamentar para muitos é motivo de vergonha, pela dificuldade que encontramos de poder dar resposta à sociedade diante das arbitrariedades. Muitos perguntam, faça alguma coisa, eu digo, e quantos aqui estão dispostos? A maioria só está disposta aqui a cuidar da própria vida, e não para cuidar do Brasil e defender a Constituição diante dos arrombos inconstitucionais de outras instituições brasileiras que estão extrapolando suas funções. Obrigado, senhor. Fala campeã, tudo bem? Deputado Otônio de Paula, o único deputado federal no Brasil sem ter direito a ter rede social devido à decisão de Alexandre de Moraes. Bem, mal Lula foi eleito presidente, nós já temos ideia do que nos espera nos próximos 4 anos. O ministro Barroso tomou agora uma decisão inédita no país. Recomendou que os tribunais elejam uma espécie de comissão humanizada de reintegração de posse. É mais ou menos assim. Antes do magistrado tomar a decisão de reintegração de posse de uma propriedade privada, ele agora terá que ouvir uma comissão humanizada, claro, liderada pela maioria de seus membros da esquerda. Essa comissão vai analisar o direito daquele invasor e do proprietário, mais ou menos assim. Quem tem mais direito, o invasor ou o proprietário? Bem, é o fim do direito à propriedade privada no Brasil. Quem achava que Lula teria dificuldade de governar o Brasil com um Congresso mais de direita conservadora, bem, está enganado. Lula não vai precisar quase do Congresso. Ele já tem os seus amigos no Supremo Tribunal Federal. E a partir deles, ele vai governar o Brasil. Então, se você tem uma propriedade privada que foi invadida e você não tiver ela de volta e votou em Lula, não se esqueça, faz um L. Essa história de a liberdade de expressão não pode conter isso ou aquilo, isso é conversa para boi dormir. O cidadão tem direito, desde que não seja com violência, de se manifestar do jeito que quiser. Se ele quiser dizer que essa eleição foi fraudada, se ele quiser dizer que a eleição foi assim ou assado, ele tem o direito de dizer o que quiser. Não vai ser um déspota que vai dizer que jeito que a pessoa vai se manifestar. Eu digo com todas as letras, a eleição foi fraudada. E digo que quando ela começou a ser fraudada, no momento em que o sujeito entra, um sujeito condenado, ele entra com embargo de declaração, que qualquer estudante de direito sabe que embargo de declaração, senhor presidente, serve para o sujeito perguntar ao juiz: doutor, o que está escrito aqui que eu não entendi sua sentença? Embargo de declaração só serve para isso, para aclarar pontos obscuros na sentença. Pois bem, nesse embargo de declaração, o candidato conseguiu anular 4 processos julgados por mais de 20 juízes. Nesse embargo de declaração, conseguiu anular um julgado de fixação de competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele era inelegível de pleno. Então a fraude começa aí. Eu entrei com afastamento do presidente desse tribunal, porque eu disse, ele não é isento. Alexandre de Moraes não era isento. Peço mais 30 segundos, senhor presidente. Eu falei, o ministro Alexandre de Moraes não é isento para tocar esse pleito. Foi secretário de um dos candidatos, do Alckmin. O ministro Alexandre de Moraes vai para o Ministério da Justiça pelas mãos do candidato Alckmin. Ele vai para o STF pelas mãos do PSDB. Como é que ele vai conduzir a eleição que ele é candidato, meu Deus do céu? Então a eleição não foi um processo isento.